21º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura do profeta Isaías, como Evangelho, hoje nos fala da chave, sermos chave. O que é ser chave? Poder e chave. O Evangelho, principalmente, nos mostra Jesus sempre cercado de homens e mulheres que querem seguir o seu projeto, continuar esse projeto numa caminhada. E assim somos nós, cristãos, que queremos também seguir essa mesma caminhada do Cristo, para que possamos realmente, na nossa história e em nossa vida, ir mudando essa realidade na qual nós vivemos. Qual é a realidade? A realidade da salvação que Deus veio trazer a cada um de nós. E essa salvação é a mensagem de Deus Pai e de Deus que é Mãe para todos aqueles que realmente o querem seguir. Por isso nós vemos que Jesus sempre está em movimento de vida. E é assim que nós também devemos estar sempre nesse movimento. Mateus é o primeiro dos evangelistas a colocar pela primeira vez a palavra igreja, o termo igreja, ou melhor, eclésia, assembleia. A assembleia daqueles que se reúnem para dividir, proclamar e escutar a palavra de Deus. Jesus, vemos ao longo de sua vida, que não atuou sozinho, mas sempre reunindo um grupo de discípulos em torno de si. E podemos pensar que a igreja também somos todos nós, não é o Papa sozinho, não é o padre sozinho, o bispo sozinho, mas é a comunidade reunida em torno de Jesus, o sumo e eterno sacerdote, que nós formamos esta comunidade. Comunidade dos seguidores de Jesus. Então nós temos outros ao longo da história da humanidade que também tiveram os seus discípulos. Buda, Confúcio, Sócrates, que tiveram seus discípulos. Mas Jesus escolhe seus discípulos de uma forma diferente. Por quê? Quer que quando o seguimos, nós possamos fazer uma profissão de fé em Jesus de Nazaré. O que é fazer a profissão de fé em Jesus de Nazaré? É estar em movimento de vida, seguir os seus passos. Por isso que sempre nós caminhamos atrás de Jesus, seguindo os seus passos. A nossa vida é uma constante caminhada. Por isso, somos igreja de Jesus. E poderíamos nos perguntar, mas o que é ser igreja de Jesus? Ou como que é a igreja que Jesus quis? É, antes de tudo, queridos irmãos e irmãs, uma comunidade de homens e mulheres que vão amadurecendo no seguimento da fé e no seguimento dele, na sua palavra, no seu ensinamento. É a comunidade, uma comunidade totalmente aberta ao mundo, a casa onde todos se encontram acolhida, é o lugar da acolhida, da casa de Deus, onde nos acolhe a todos nós. E é isso que o Evangelho vem pedir a cada um de nós, que possamos viver realmente a fraternidade. E às vezes vivemos a radicalidade do sectarismo, do fanatismo, do fechamento diante das realidades desafiantes e discriminação que o mundo nos apresenta. Não é essa igreja que Jesus quer para nós, mas uma igreja que seja acolhedora de todos. Por isso, continua fazendo a mesma pergunta a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele não nos pergunta para saber de nós uma resposta teológica sobre a identidade dele. É fácil, dar uma resposta teológica é muito fácil. Eu tenho fé em Jesus. Mas ele quer nos perguntar
como é que nós vivemos a nossa relação com Ele. Podemos ter fé, mas muitas vezes não temos uma relação de amor e de vida com esse mesmo Jesus. Então só podemos responder isso a partir do quê? A partir de nossas comunidades. Como vivem nossas comunidades? Somos realmente seguidores de Jesus ou seguidores de uma determinada religião, doutrinas ou normas e leis? Infelizmente, às vezes é isso que nós vimos. São pessoas não seguidoras de Jesus, mas seguidoras de uma religião, de doutrinas, de normas e de leis. E vemos que Jesus não veio aqui para que seguíssemos normas e leis. Veio dar sentido ao mandamento, o cumprimento do mandamento, da lei de Deus, que é a sua palavra. Então, para conhecermos Jesus, nós precisamos ir ao seu encontro, né? E cada vez que o conhecemos, né, não podemos nos fechar, mas ao contrário, abrirmos ao novo, abrimos aquele que realmente vem sempre ao nosso encontro. E às vezes estamos fechados e velhos em vários esquemas doutrinários de sempre. Não conseguimos abrir o coração para ver essa grandiosidade, a plenitude de Deus em cada um de nós. Talvez é esse momento da pandemia que estamos vivendo que está nos perguntando. Estamos nos abrindo à sua palavra, à sua mensagem? Estamos em movimento da sua vida? Ou ainda vivemos uma vida de fechamento em nossos próprios instintos egoístas? Jesus, hoje no Evangelho, também dá a Pedro o poder, né? Mas que poder é este? Primeiro ele lhes pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Evangelho nos diz que Pedro recebe a missão que Jesus lhe confere. Qual a missão que Jesus lhe conferiu? Primeiro é que Pedro é instigado a entrar no fluxo do amor-serviço. E é isso que nós devemos fazer também. Celebramos esse domingo do leigo cristão e cristã, não é aquele leigo que não sabe nada, mas aquele leigo e leiga que entra nesse fluxo do amor e serviço, né? Por isso, não é uma transferência de poder. E às vezes confundimos que Jesus está transferindo o poder a Pedro. E aí confundimos o poder das chaves com as chaves do poder, né? Quem tem o poder da chave, fecha tudo. Mas quem tem as chaves do poder, abre-se sempre ao novo, como Jesus fez e continua fazendo até hoje. Também sabemos que nenhum exercício do poder é evangélico, né? E muito menos religioso. Estamos aqui para servir, né? Não há nada mais ao contrário da mensagem de Jesus que o poder. Ele não veio trazer poder, ele mesmo não foi poder, né? Ele não transfere o seu poder, mas ao menos dá a missão a Pedro, reforça a sua missão. E esse reforço da missão de Pedro é pelo cuidado com o serviço aos outros. Então esse serviço que, quando Jesus diz a ele o poder, as chaves do poder, é justamente isso, trabalhar no serviço do amor aos nossos irmãos e irmãs. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nenhum ser humano é mais do que o outro, né? Nem está acima do outro. Por isso Jesus nos diz no seu Evangelho, não chameis a ninguém de pai, não chameis a ninguém de chefe, não chameis a ninguém de Senhor, porque vós todos sois irmãos. Todos nós somos irmãos desse mesmo Cristo que dá a cada um de nós a alegria de nos colocarmos ao serviço. Por isso, sabemos que o poder que Jesus exerceu não é um poder de mediação, né? Mas um poder de libertação. Veio libertar as pessoas e é esse poder. Aí nos questionamos e vem a questão, quando lhe fala ele tem autoridade. Autoridade não da dominação, mas a autoridade da liberdade, né? E hoje vivemos o quê? Um poder que mata as pessoas, né? Seja ele político, religioso ou qualquer outro tipo de poder.
Estamos vendo que não liberta as pessoas, mas acaba escravizando as pessoas. E é isso que nós estamos assistindo e vendo no mundo no qual nós vivemos hoje. Outro ponto importante do Evangelho de hoje é que Jesus muda o nome de Pedro, Simão, para Pedro, né? E aí encontramos dois significados gregos para a palavra Petros, pedra, rocha, né? Petros tem o significado de pedra comum, pedregulho, né? Sem consistência. Pedra, por sua vez, significa rocha, pedra sólida, sobre a qual se assenta um edifício. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, sobre essa rocha. O que nós podemos tirar de tudo isso ou ter para nós, né? Primeiro, nós vemos que Jesus fala da fragilidade e pequenez da pedra frente à segurança, robustez da rocha, que é Jesus. Jesus é a rocha. Pedro é a pedra, com a sua fragilidade. Então, todos nós somos pedra, com as nossas fragilidades, com a nossa pequenez, diante dessa rocha que é Jesus Cristo. Depois, quando Jesus diz pedra, né, quer dizer, em sua fragilidade, Pedro, sua fragilidade humana, você vai se tornar rocha, né? E cada um de nós, em nossa fragilidade humana, nos tornamos rocha, que significa manifestação da fé. Então, diante daquilo que nós vivemos, daquilo que compreendemos, há a nossa fé. E somos rocha diante dessa fé. Então, é nesse momento de pandemia que nós temos que nos tornar rocha. E às vezes estamos se tornando pedregulhos, fragilidade cada vez mais. Mas ser rocha diante dessa realidade, porque é Deus que está junto conosco, né? Então a rocha não é a pessoa de Pedro, mas a fé é Pedro, né? E assim somos nós, né? Não é nós que somos rocha, mas a nossa fé que nós temos, que caminhamos. Por isso Jesus diz, rocha de fé, né? Pedro deseja edificar uma comunidade dos seguidores de Jesus. E é assim que nós devemos fazer também, sermos seguidores e construtores da comunidade de Jesus. Essa é a grande mensagem que o Evangelho desse domingo, desse final de semana, vem nos trazer, sobre chave e poder, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, né? A chave de abrirmos a nossa vida, a graça para nossos irmãos e irmãs, né? Por isso, numa sociedade líquida na qual nós vivemos, Jesus quer que nós nos tornemos sólidos, né? Que sejamos consistentes nas escolhas, naquilo que nós fazemos. E onde vamos ser sólidos e consistentes? No nosso coração e no nosso interior, né? Para que nós possamos realmente enfrentar essas adversidades do mundo no qual nós vivemos. Só assim vamos enfrentar nossas crises, nossos fracassos, só assim vamos enfrentar essa pandemia que aí está, nos tornando realmente rocha, né? Daquele que é a verdadeira rocha, Jesus Cristo. Então procure dentro de si, meu querido irmão, minha querida irmã, essa profundidade dessa rocha que está dentro de você, no seu mais íntimo e pessoal, naquilo de mais profundo que você tem, que é o amor à vida, a Deus, aos irmãos e irmãs. Também parabenizo aos nossos cristãos leigos e leigas da sua missão, vocação, que é a serviço da igreja. Temos tantos irmãos e irmãs nossos que estão aqui a serviço da igreja, trabalhando, e é isso que Jesus nos coloca hoje, né? Por isso Ele nos dá a chave, né? A chave do poder, não o poder da chave, mas a chave do poder para que possamos ser realmente comunicadores, animadores da sua palavra, do seu ensinamento, do seu evangelho. Mas acima de tudo, entrarmos no seu segmento, no segmento da sua vida, que é o amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em vossa casa, na companhia de Jesus, Maria e José. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.